Oi, pessoal! Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre as caixas de diálogo. Eu estou aqui com um exercício de LED, então, que eu fiz na última videoaula, que era o exercício da URI 1168. Então, eu vou modificar ele para fazer as leituras e mostrar as mensagens em caixa de diálogo. A gente tem 4 caixas principais, que são as de entrada de dados, de saída, de confirmação e de seleção. Então, vou começar mostrando essas duas mais utilizadas, que são de entrada de dados e de saída, então, onde a gente mostra alguma mensagem. Então, vou modificar isso nesse nosso exercício 1168, tá? Então, vou executar ele aqui só para quem não viu ou não está lembrado, poder entender o que a gente fez nesse exercício. Então, aqui ele está conforme a URI, então por isso que ele não tem mensagem nenhuma. Então, aqui ele está aguardando primeiro quantas placas de LED eu quero escrever, e agora cada uma das placas, valor tal e o valor tal. E aí ele me dá como retorno quantas LEDs, quantas lâmpadas de LED eu preciso para escrever então esse número no painel, tá? Então, vamos modificar isso para utilizar entradas de dados através de caixa de diálogo. Então, só bem rapidinho, explicar um pouquinho das caixas de diálogo. As caixas, elas são utilizadas através de uma API pronta do Java. Então, nesse semestre, a gente está utilizando apenas esse formato bem simples de entrada de dados, entrada e saída. Então, a parte visual é somente através dessa API, que é através da classe JOptionPane. Então, vamos lá. Vou ir modificando aqui. Eu não vou mais precisar da classe Scanner. Então, já vou tirar ela daqui, que daí eu já identifico onde eu preciso utilizar ela para modificar. Entrada de dados. Então, essa primeira informação, ele está guardando uma entrada de dados, olha só. Então, eu vou modificar utilizando a caixa de diálogo, JOptionPane. Eu estou utilizando Ctrl espaço para me ajudar. Quem não estiver utilizando, aí tem que escrever exatamente da mesma forma, tá? Lembrem que o Java é case sensitive. Classe JOptionPane, provavelmente ele já adicionou a importação que ele precisa aqui, Aqui ele está me dizendo que a classe Scanner não está sendo utilizada. Então, como eu não instanciei mais aquele objeto, ele já me mostrou aqui em cima que não estava mais sendo utilizado, a gente pode retirar. Então, aqui, JOptionPane, .show, e aí eu tenho várias opções de caixas, de confirmação, caixa interna. Então, a gente vai utilizar de entrada de dados essa daqui, Show Input Dialog. Mesmo dela, a gente tem várias opções. A gente vai utilizar primeiro essa principal aqui, Então, Show Input Dialog. Conforme vocês vão escrevendo, ele vai mostrando, vão utilizando Ctrl espaço para facilitar. Então, aqui, Show Input Dialog, e aí aqui ele me permite colocar uma mensagem para aparecer para o usuário. Então, informe quantas placas deseja criar. Vou deixar assim, que fica mais claro. Já me acusou um erro, olha só, tá tudo em vermelho, o que tá acontecendo? Tipos, olha só, tipos incompatíveis. String não pode ser convertido para int. Como assim? Vou dar um Ctrl espaço aqui pra gente entender, Show Input Dialog e dei um espaço. Se vocês estiverem visualizando, olha só. Voltei aqui, tá? Só pra vocês conseguirem visualizar. Você deve estar visualizando ali, Ele tá me retornando, aqui no final ele mostra qual o retorno desse método. Então, esse método está me retornando uma string.
E eu tô tentando jogar num valor inteiro. Então, por isso que ele tá dando erro. Então, a gente precisa converter. Quero converter um tipo objeto, string, para um tipo primitivo. Então, eu vou utilizar a classe para isso. Classe integer, por isso do i maiúsculo, ponto. Então, nessa classe integer tem vários métodos, olha só. A gente vai utilizar o método parseInt. Então, quero converter essa string para um inteiro. Que string que eu quero converter para um inteiro? A que o usuário digitar. Então, é a minha caixa de diálogo inteira. Então, é assim que a gente converte, tá? Beleza, então, estou utilizando aqui o mesmo exercício de antes. Então, vai percorrer agora de 0 até o valor lido, né? Então, quantas placas a pessoa desejou. E aqui, então, ele está lendo cada um dos valores, que a gente vai ler também através de Option Pane. Então, caixa de diálogo, show, input, entrada de dados, show input. Então, aqui vou utilizar essa bem simples, depois eu vou modificando e mostrando uns outros tipos, né? Então, aqui, informe o valor que deseja inserir no painel. Aqui eu estou fazendo uma leitura de uma string mesmo, ó. Por mais que seja o valor, era uma string. Então ele já não deu erro, porque peguei uma string e joguei para uma string. Beleza. Vamos executar até aqui para nós entender. Então, modifiquei duas entradas, ó. Quantas placas deseja criar? Quero criar duas. Valor 115. Me mostrou, então, olha só, ele tá mostrando aqui embaixo ainda. Então, essa parte a gente não modificou ainda. O outro valor que eu quero inserir é o 321. Ó, preciso de 12 LEDs pro 321. Então, vamos ajeitar isso aqui. Então, agora, ao invés de mostrar nesse System Out aqui, vou comentar ele. E aí, vou criar uma caixa de diálogo para mostrar essa mensagem, ó, de Option Pane. E aí, para mostrar os dados, a gente vai utilizar a variação showMessage. Então, para mostrar uma mensagem, vou pegar a primeira estrutura também, depois eu mostro as outras variações. A primeira é o seguinte: o primeiro parâmetro é se eu quero vincular essa minha caixa com alguma outra janela. Nesse semestre, a gente não vai trabalhar com janelas visuais, então somente com essas caixas de diálogo simples. Então, que a nossa estrutura, nossa ideia básica do nosso semestre, dessa disciplina, é aprender orientação a objeto. Então, compreender a nossa estrutura da linguagem que a gente está utilizando, que é o Java, e a aplicação em cima da orientação a objeto. Então, por isso que nesse semestre o foco não é a aplicação visual, tá? Então, vou pegar essa primeira mensagem, bem simples. Não quero vincular a nenhuma janela, não estou utilizando nenhuma janela diferente. E o que eu quero mostrar de mensagem? O que eu tinha antes, ó. Então, quantas LEDs tinha esse formato. Testar de novo. Duas placas, valor 115, 9 LEDs. 321, 12 LEDs. E aí dá pra gente ajeitar a nossa mensagem, enfim, colocar aqui o valor V necessita de tantos LEDs. Olha só para ajeitar um pouquinho mais. Quero criar 3 placas,
valor 456. Então, o valor 456 necessita de 15 LEDs. Valor 678 precisa de 16 LEDs e o valor 9 precisa de 6 LEDs. Perfeito, então tá funcionando. Então vamos entender cada uma dessas caixas, o que ele precisa. Caixa de entrada, ó, show input, bem básica. As duas principais que a gente vai utilizar é o show input e o show message. Show input. Então, bem básica, show input de entrada de dados. A gente tem algumas variações, vamos entender essas variações. A primeira, ela nos possibilita colocar apenas uma mensagem para mostrar para o usuário, e o usuário vai digitar na nossa caixa. A segunda variação, ele nos permite vincular alguma outra janela. Esse semestre a gente não vai vincular com janela nenhuma. Então, se a gente optar por essa opção, o primeiro parâmetro, então qual o componente que a gente quer vincular, vai ser sempre null. Terceira opção, então, a mensagem e um valor de inicialização. Vamos testar isso aqui. Então, a mensagem e um valor de inicialização. O que eu quero que apareça escrito de início dessa minha janela? Então, olha só, vamos testar. Coloquei o valor 0 e vamos ver. Informe quantas placas deseja criar, que é a nossa primeira mensagem lá de cima. Quero criar 2 placas. Ó, o valor, informe o valor que deseja inserir no painel. E aí eu posso colocar um valor inicial. Então, ele já me vem com o meu valor selecionado. Então, se eu vou escrever, não vai influenciar aquele valor que está ali. Mas ele já me possibilita alguns tratamentos, né? Por exemplo, eu quero que o usuário informe sim ou não. Então, já venho ali com o S marcado. Claro que existem outras caixas que a gente pode utilizar para isso, mas é uma opção. Então, quero que ele coloque um valor, já inicializa ali com um valor que já fica um pouquinho mais claro, né? Ó, ele já vem com esse valor pré-definido. Então, se eu aceitar, já não dá erro. Se eu só der um Enter, já alguma coisa já acontece. Então, é esse valor inicial. Vou colocar aqui, ó, valor 1. Claro, eu não vou inicializar com um valor que eu não quero que ele coloque. Por exemplo, ó, olá, eu estou esperando um valor, né? Ele não vai dar erro porque a gente fez um teste com cada uma das letras. E se não fosse nenhuma, cai lá no nosso default break, né? Então, vou fazer uma placa, ó, inicializa com olá, vai dar 0 LEDs, né? Porque não é o que eu estou esperando um valor numérico. Então, eu vou inicializar com alguma coisa que seja útil para mim, mas é uma opção interessante. As outras variações que eu tenho dessa entrada de dados é, por exemplo, olha só, essa quarta opção aqui, estou dando um Ctrl espaço e visualizando as opções. A quarta opção, ele me possibilita vincular alguma caixa, alguma janela, mostrar a mensagem e colocar o valor inicial. Detalhes, isso são funções prontas nessa classe de JOptionPay. Então, eu não tenho opção de modificar além disso. Ele criou alguns padrões que pareceu ser interessante, mas mais do que isso eu não tenho como criar. Por exemplo, olha só, essa quinta opção aqui, ele me possibilita vincular alguma janela, colocar a mensagem, colocar um título e o tipo da mensagem. Eu quero mudar o título da caixa de mensagem, quero modificar o tipo, mas eu quero colocar um valor inicial também. Não tenho como. Eu tenho que seguir o que está aqui, as opções que eu tenho aqui. Eu quero mudar o título, mas eu não quero mudar o tipo. Eu tenho que seguir essa regra, eu não posso ignorar esse parâmetro. Isso é um parâmetro
de uma função. Então, não tenho como não passar esse parâmetro, entende? Então, vamos testar. Vou testar esse aqui. Só vou mostrar essa opção. Então, isso aqui é a gente informando o tipo, a janela que a gente quer vincular. Nenhuma, não quero vincular com nenhuma janela. Então, aqui é qual janela eu quero vincular. Então, ele me possibilitou. Outra opção, pegar aqui onde eu possa modificar o título para a gente entender. Então, qual é a janela? Aqui a mensagem. Ó, mensagem. Aqui vai ser o título. Então, painel de LED. E por último, o tipo da caixa. Para isso, a gente poderia colocar um valor que ele está esperando aqui, um valor inteiro. Olha só, int, tipo da mensagem. Só que, para isso eu tenho que saber quais são os tipos e a qual valor corresponde. Então, eu posso visualizar os tipos através de JOptionPane, classe, ponto. E aí eu posso utilizar as opções que encerram com message. Ó, minha mensagem de erro, error message. Uma mensagem simples, sem ícone nenhum, padrão. Uma mensagem de questão, de interrogação, né? Uma mensagem de aviso, de um warning, né? Uma mensagem... são esses os padrões que eu tenho. Por exemplo, vou pegar um plain message, então tirar o padrão, para nós entender, tá? Ó, aqui ele tá mostrando um ícone padrão e o título é padrão, que é a nossa primeira que a gente não modificou nada do padrão, tá? Vou colocar só uma, só pra gente entender. Olha só, ele modificou o título ali, painel de LED, e tirou o símbolo da frente. Então essas são algumas opções. A última opção que eu tenho, olha só, a última opção que a gente tem, ela não retorna uma string, ela retorna um objeto. Ela é aquela nossa caixa de seleção. Então, eu vou deixar isso aqui para depois. Então, depois, em outro vídeo, quando eu for fazer algum menu, alguma coisa, eu utilizo essa caixa, tá? Ou, se tiverem alguma dúvida, eu coloco aqui embaixo, vou colocar assim só pra gente entender, tá? Depois eu coloco aqui embaixo. E aqui na nossa caixa de mensagem, a gente pode colocar na nossa caixa de mensagem outras opções também. Então, a gente utilizou a mais simples, a primeira opção, que a gente colocava se estava vinculando alguma caixa e a nossa mensagem. Alguma janela, né? E a mensagem. A segunda opção, eu posso modificar o título e o tipo da mensagem. Também eu não tenho a opção de modificar só o título, tenho que modificar a mensagem. O tipo da mensagem, né? E a última, onde se a gente quiser alterar o ícone também. Então, vamos fazer o seguinte, vou pegar essa opção aqui. Então, vou modificar o título. Colocar painel de LED também, só pra gente treinar. E o tipo da mensagem, de JOptionPane. Ponto. Colocar um warning, só pra gente ver a diferença. Ó, warning message. Quantos painéis? Então, aqui é nossa entrada de dados simples. Qual o valor que deseja inserir no painel? Quero inserir o valor 1, 2, 3. Ó, e daí ele me modificou o padrão, o ícone padrão, que é o warning message, e modificou o título. Então, essas são algumas coisas que eu posso ir modificando. Então, é uma forma visual de trabalhar, simples, mas a gente já consegue trabalhar um pouquinho modificando algumas coisas.